segundo lugar, no verso 4 e verso 5, nós vemos a segunda face da oposição à adoração que presenciamos aqui. Verso 4 diz: então as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando no edificar. E como foi que eles fizeram isso? Verso 5 responde: alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. O que foi que eles fizeram? Eles debilitavam as mãos do povo de Judá ao contar-lhe que sua tentativa era em vão. Eles não iam conseguir construir o templo. E como eles viram que não estavam tendo bom êxito nessa empreitada contra o povo de Israel, alugaram conselheiros, e eles se infiltrando, dizendo que querem ajudar, dando um conselho aqui, dando outro conselho ali, mas falsamente tirando a força, a motivação e desanimando o povo que estava construindo. E logicamente, alguns que já estavam com medo da presença dos outros povos ali, com esses conselhos, acabaram caindo no desânimo. Mas muitas vezes pensamos que a oposição é um sinal de que estamos fazendo algo de errado para Deus. Mas não é sempre assim. É provável que em muitas situações a oposição surja como prova de que estamos fazendo algo correto para o Senhor. Mas mesmo assim, houve aqueles que, e ainda há também, aqueles que desanimam o povo de Deus. O desânimo, às vezes, pode ser uma das evidências de um coração que já está se distanciando do Senhor. Outras vezes, pode ser usado por Deus como um período de descanso, fazendo com que essa pessoa restabeleça suas forças e assim levante para fazer a obra de Deus. Mesmo entre um povo de Deus, mesmo entre nós, com o coração disposto, pode haver aqueles que estavam com esse coração disposto, mas agora estão desanimados. Em outras palavras, um dos principais opositores à adoração do povo de Deus é o desânimo. O desânimo pode ser um momento de tratamento para o povo de Deus. Pode ser um tempo de renovação. Você tem se desanimado com a obra do Senhor? Você se sente desanimado com a obra do Senhor? Grandes homens também já desanimaram. Elias, por exemplo, depois de enfrentar os 450 profetas de Baal e vencê-los no nome de Deus, pelo poder de Deus, ficou com medo e fugiu e se escondeu e pediu a morte quando Jezabel prometeu que iria matá-lo. O grande rei Davi, que enfrentou Golias, muito corajoso e audacioso, com fé no nome de Deus, ficou com medo e desanimado quando Saul começou a persegui-lo, a ponto dele estar se escondendo em vários momentos da sua vida. Muitos salmos foram escritos por ele quando ele estava assim, desanimado. Quando em alguns deles ele escreve que ele coloca a sua cabeça no travesseiro e suas lágrimas derramam. É normal que nós, como povo de Deus, cheguemos em algum ponto ao desânimo. Olha Pedro, tão ousado, corajoso, a ponto de pegar uma faca para defender Jesus, foi o mesmo Pedro que depois de algum tempinho, no mesmo dia, podemos dizer assim, negou o próprio Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse. Veja Charles Spurgeon, considerado um príncipe dos pregadores na Inglaterra, que pregava ávida e ferozmente o Evangelho de Deus. Quando ele estava pregando e a sua igreja estava crescendo, onde via mais de 1000 pessoas ouvindo o Evangelho pregado por ele, alguém grita lá do fundo do templo e diz: fogo, fogo, todo mundo começa a sair, pessoas começam a pisotear umas às outras e muitas morrem. E depois disso ele fica o quê? Desanimado. Mas foi muito dessa época que ele relata em muitos dos seus sermões que foi lá que Deus restaurou o seu ânimo. Toda vez que nós estivermos desanimados, é bom pararmos para pensar se o inimigo não está vencendo essa batalha conosco sem que nós percebamos. Talvez você tenha ouvido a voz do inimigo e perdido de vista o propósito para o qual o Senhor te chamou, que foi para adorá-lo. Talvez você tenha ouvido a sua própria natureza pecaminosa dizendo que não vale a pena trabalhar e não ver resultados. Talvez você tenha se distraído com os conselheiros do mundo que estão à nossa volta. Talvez você esteja cansado de tanto trabalhar na obra de Deus e não vê de forma alguma algum tipo de avanço. Talvez o desânimo tenha dominado a sua alma e sugado a sua fé. Assim mesmo, ainda mesmo desanimado, é importante que nós entendamos aqui
que essa batalha pode ser perdida, mas a guerra está ganha. Assim, há esperança para mim, há esperança para você. Há vida nova para mim, há vida nova para você. Há força suficiente disponíveis para mim e para você a hora que quisermos. Há pão quando tivermos fome, há água quando tivermos sede, há socorro bem presente na hora da tribulação, há refrigério espiritual para você que está pensando que o deserto não vai acabar. Há luz para nós que estivermos passando pela noite escura da alma. Há perdão para nós que nos encontramos em pecado. Há paz, há alegria, perdão, força, alimento, socorro, refrigério, luz, ânimo disponível para mim e para você em um só lugar, em uma só pessoa, em um só momento. Quando nós dobramos nossos joelhos e clamamos a esse Senhor, Ele faz com que a nossa alma seja revigorada. Ele faz com que o nosso ânimo seja restaurado. Ele mesmo diz no capítulo 11 do verso 28 e 29 de Mateus: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Portanto, há sim ânimo em meio ao desânimo quando olhamos para aquele que está à frente da obra. Não importa se você está desanimado, se você parou, se você jogou a toalha, se você abandonou a obra. Isso não quer dizer que você não seja crente. Mas isso pode sim evidenciar um afastamento do Senhor. Isso pode sim evidenciar um distanciamento do Senhor que pode ter sido provocado pelo mundanismo ou pelo sincretismo religioso no seu próprio coração. Mas ainda assim, há ânimo para nós. Há alegria para nós, há esperança para nós.